noite, pessoal. Melhor dia da semana, né? Porra, com certeza. Deixa eu convidar a galera aqui. Já chamei geral aqui já. Chama geral aí. Show. Alex, Paulo, Beleza. Gustavo, boa Boa noite, noite. Gustavo. Guilherme. Bom, bora lá então. Bora lá. Esse Qual é o assunto tema de hoje? para alguns pode ser um tema batido, para outros pode ser algo novo, mas a gente vai tentar trazer alguns detalhes para que até para quem já conhece não seja algo muito chato, né? Vamos dizer assim. Sim. Uhum. Então, basicamente a gente vai falar hoje de objetos padrões do Salesforce, né? É Então, isso aí. a gente fez um apanhado aqui de vários objetos. A gente vai tentar manter uma linha cronológica para fazer Boa. sentido Uma linha de e relacionamento. uma linha de relacionamento, explicar alguns relacionamentos e a diferença deles, Uhum. né? E tentar entrar o mais fundo que a gente conseguir dentro desses É, objetos aqui. isso aí. Então, bora? Bora lá. Bom, pra Ó, gente começar falando dos objetos padrões, acho que tem que começar pelo lead, né? Que é o nosso primeiro objeto padrão, digamos assim. O lead, ele é o objeto que a gente usa para os prospects da nossa empresa. Então, pros, digamos que para os futuros clientes da nossa empresa, né? As pessoas em que a gente tem que fomentar para transformar em um cliente dentro da nossa empresa. Ele Esse tem objeto, alguns ele é... campos bem É, importantes, né, ali que não pode esquecer, né? É óbvio que a gente não sim, vai falar campo a campo aqui, senão a gente já ficaria aqui até amanhã, né? Mas a gente separou os principais campos dos objetos. E do lead, a gente destaca o lead source, que é da onde veio aquele lead, né? uhum, Inclusive, se você usar o Web to Lead, você já consegue meio que automatizar essa tarefa. Se você colocar um e-mail to lead também, né? Você já tem consegue automatizar esse pick list aí, né? sim, Então, o lead source, o rating e o industry, né? Geralmente são os três campos mais utilizados dentro de um lead. Além, óbvio, de isso e-mail, aí, contato, telefone, né? Como falei, todos vamos só esses. destacar os principais, né? É, é isso aí. E o lead, O lead, ele é muito usado, eu acho que ele é bastante usado para a ferramenta de Marketing Cloud. Eu, pelo menos, quando eu trabalhei um pouco com essa ferramenta, a empresa usava bastante o lead. E aí, por lá que vinham, a gente tinha um Web to Lead, entrava ali no lead, também entrava no Marketing Cloud, fazia o Journey Builder ali desse lead, né? Então, para mim é um objeto que, falando de vendas, é um dos principais, né? é, Para usar para quem trabalha no com venda, né? Salesforce, né? Quem realmente trabalha com vendas, o lead é o queridinho, né? Né? E você falou de Marketing Cloud, mas ele conversa muito bem também com campanhas e membros da campanhas que a Sim, gente tem sim. dentro da própria plataforma. A gente vai falar desses dois caras mais para frente. É. Vamos Bom, o seguindo. próximo, a gente tem Opportunity, que seria a oportunidade, né? Uhum. Dos principais campos de Opportunity. Quer explicar o que é oportunidade primeiro? O oportunidade basicamente é onde você trata da venda, né? Do seu produto de fato, dentro da sua empresa. Então, é onde vai estar localizado. Você transformou aquele cliente, o lead, em um cliente, agora você vai trabalhar a oportunidade que você tem com aquele cliente. A gente vai citar aqui, a maioria dos processos, eles são B2B, né? Então, é de empresa para empresa, vamos vendendo. Se a gente for entrar em B2C, daí a gente entra num outro processo. A gente até pode falar um pouquinho, mas aí o processo muda um pouco, a gente usa os standards do Salesforce de uma forma diferente. Mas falando do B2B, Uhum. que é o mais usado, a oportunidade é onde a gente trata da venda do nosso produto e o que a gente vai trabalhar com o nosso cliente, que é uma empresa, né? Quais são os É, campos dele? o destaque aqui dos campos, a gente tem o Close Date, né? Que ele, inclusive, se eu não me engano, ele é obrigatório. Não lembro se ele é na oportunidade ou na ordem que ele é obrigatório. Mas, enfim, Ele é é a data de obrigatório, né? data de fechamento do negócio, né? Uhum. A gente tem os estágios que uma oportunidade passa.
É, a gente tem o lead source também. Então, quando a gente faz uma conversão, esse valor já vem para cá automaticamente. A gente tem a probabilidade de fechamento dessa oportunidade, né? O quão quente ela Sim. está. Inclusive E a a gente gente tem consegue fazer uma relação com o stage. sim. E a gente tem aqui o tipo de oportunidade. Uhum. Nesse ponto, as features do Lightning batem muito de frente em oportunidade, né? Então, Uhum. um exemplo aí é o próprio estágio, né? Quando a gente pode colocar o stage num path e conforme ele vai avançando o estágio, a gente exibe uma série de campos que ele tem que preencher, e dessa série de campos que ele tem que preencher, a gente coloca detalhes de quais dos campos, né? Uma explicação dos campos que ele tem que preencher. Uhum. Então, o Opportunity acabou ganhando bastante recurso ali dentro do Lightning, que no Sim. Classic é o feijão com É, o, arroz, infelizmente. o Path ele é a menina dos olhos, né? Eu acho que toda demo que a Salesforce mostra, ele tem o Path ali. O Path é um componente padrão que você consegue usar o stage, como o Fernando falou, dentro desse Path. Então ele marca como se fosse um caminhozinho mesmo, assim, com os stages certinho. Você faz isso clicando, assim, clica, passa para o step, muda a probabilidade, enfim. É uma funcionalidade bem O legal bacana. é que o Path, né, falando um pouco aqui de Path, no começo ele era só para alguns objetos, né? E hoje você já Aham. consegue customizar ele para qualquer objeto, para qualquer picklist. Então ele acabou ganhando um poder dentro do Lightning muito grande, né? As pessoas Um poder de gostaram customização, bastante. dizendo assim. É, Bom, e filhote desse, a gente tem o Opportunity Line Item, que aí tem um negócio interessante, né? Por mais que ele seja um filho, teoricamente, da oportunidade, teoricamente não, né? Ele é um filho de oportunidade, mas ele não tem uma relação mestre-detalhe. Ele tem uma relação de lookup com a oportunidade. uhum. Não me É, pergunte razão para isso, eu não isso é consigo ver uma curioso. razão para isso. Exatamente. Mas ele é um lookup e não um master detail. E os campos de destaque dele, eu diria que é Opportunity ID, o Product ID, a quantidade e o Total Pricing. Ele não Sim. tem tantos É, sumarizadores como a gente tem no Ordem Item, por exemplo, mas fazendo uma reflexão do porquê, eu não sei se é a razão, mas pode ser questão de limite do Master Detail, né? Como o objeto pode ter até no máximo dois Master Details, às vezes, sei lá, para não cobrir o limite, para não acabar fazendo um campo Master Detail e você só podendo ter um Master Detail nesse objeto, eles fizeram com lookup. Não sei, é uma hipótese. ele não tem nenhum. Então, eles não fizeram um Master Detail justamente por isso, né? Às vezes você pode fazer um Master Detail, entendeu? Você pode querer customizar um Master Detail. É uma hipótese, não sei. Pensando aqui É. por alto, né? Uhum. Então, o Isso aí. Opportunity Line Items são os itens da sua oportunidade, né? De modo Uhum. geral, não tem como muito descrever isso. Só que ele faz uma amarração ali com o produto, né? Então, você tem a oportunidade, você tem o produto, e no meio dele você tem o Opportunity Line Item que amarra os dois, né? Isso aí. O próximo da lista é o quote, que é a cotação. Né? A cotação, aí sim, ela é um filhote de oportunidade. Ela é um filhote tanto em teoria quanto na prática. Ela tem um relacionamento de master detail com oportunidade. Os campos de destaque são o subtotal, o total price e o tax, que é de taxa, né? Uhum. E esse campo ele é usado basicamente para, o nome dele já diz, para fazer a cotação da sua oportunidade. O seu time de vendas pensando em uma venda de um produto, você usa esse objeto para fazer a cotação, enfim. Uma coisa interessante, quando você usa o cotação, normalmente o campo de valor da oportunidade era usado nos relatórios, né? Só que agora aí vai passar a ser o campo de valor da cotação. Ele é o Master No, Detail porque uma oportunidade pode ter N cotações, né? sim, Você pode ter uma cotação e o cliente, só por algum motivo, questionou, trocou quantidade, trocou qualquer informação, trocou produto, adicionou produto, você gera uma nova cotação, uma nova cotação. E assim vai indo, né? Então por isso isso aí. que ele é um Master Detail aí, né?
Isso E aí aí. o mais interessante é que o filhote dele, que é o Quote Line Item, também é um Master Detail. Então você tem um Master Detail que tem um outro Master Detail. Né? Show de bola, né? É o detalhe do Então, detalhe, né? se você exclui a oportunidade, automaticamente Leva a tudo. cotação exclui e automaticamente o filho dela exclui e todo mundo é deletado. E o Isso aí. Quote Line Item, ele serve para exatamente é, você separar, né, as cotações dentro da sua cotação e conseguir dividir isso bem. Os campos de destaque dele são o Service Date, Product 2, que é uma amarração para produto também. Então você consegue amarrar a cotação Line Item com o produto que você está fazendo a cotação, o Unit Price, Subtotal e o Total Price, que é para fazer os valores ali da sua Fechar os cotação. valores. Isso aí. Isso nos leva ao produto, ao Product 2, né? Que é o que a gente falou bastante aqui. Porque ele está amarrado tanto com o Opportunity Line Item quanto com Quotation, com Quote Line Item, né? Então, o Product 2, ele não tem muito detalhe assim, né? Mas você tem que ter o nome, a família do produto e o código do produto. Que geralmente, quando você tem integração com sistemas externos, o Product Code acaba sendo o ID do sistema externo, né? Então, mas ele não tem muito detalhe. Você não consegue colocar imagem, consegue fazer uma série de customizações padrões ali, mas ele é relativamente simples, né? É basicamente uma Sim. lista de produtos mesmo. Uhum. E o interessante é que o valor não vai nele, né? O valor do Exatamente. produto não está no objeto produto. Porque aí do produto a gente tem o price book, o price book É. 2. E aí o price book também não tem muitos campos, né, mirabolantes. A gente tem o name e o use standard. Ups. O name e Sim. o use standard, né? Então, basicamente, ele fala se ele é padrão ou não, se é um price book padrão ou não. Por padrão, toda org já tem um, tá? Então, por mais que você queira, a sua org vai ter um e você não consegue tirar. E depois a gente tem o Price Book Entry, que está amarrado com o Price Book. Então imagina que o Price Book você pode ter ele amarrado com região, você pode ter ele amarrado com moeda. Então você pode ter um para dólar, um para euro, um para real. E aí sim, o Price Book Entry ele tem uma relação de lookup também com o Price Book 2. Ele não é amarrado com o Master Detail. E ele tem uma relação com o product, né? E aí sim Uhum. você vai ter o unit price para poder amarrar, falar, olha, para esse produto, para esse price book, o valor dele é X. Então Sim. vamos imaginar aqui para moeda real, para esse produto, esse é o valor, para moeda dólar, esse produto, esse é o valor. Então você consegue ter amarrar ele ali, né? Sim. Falando um pouco, o Kaique fez um comentário que ele demorou para entender essa precificação, enfim, todas essas relações. É, eu acho que é um ponto que também eu tive que parar para olhar, entender, porque, por exemplo, até é importante para desenvolvedor. Quando você está fazendo uma classe de teste, vamos supor que teste o preço, o price book, né, o Fernando falou. Para que você consiga testar dentro da classe de teste, você precisa criar todos os registros em cima, porque, como a gente explicou aqui, uma está amarrada com a outra, que está amarrada com a outra, que no final está lá em oportunidade. Então, você vai ter que criar uma por uma, entender por que não, muitas vezes o seu teste não vai passar, vai dar erro, vai falar que não tem objeto, sendo que você criou o objeto. Só que para isso é como Na verdade, toda vez que a gente mexe com price book ou mexe com cotação, é, Deus nos acuda, porque realmente você tem que criar uma série de coisas antes de chegar no que efetivamente você quer. Né? Então, para você testar uma pequena linha de código, uma trigger ou um processo simples, você tem que fazer um, um, uma série de um inserts rolê, ali. É, famoso rolezão. então, o único que teoricamente dá para você meio que viver sim ali é o Pricebook 2, porque dentro do teste ele tem um método específico que é para a classe de teste, que ele te devolve o ID padrão, o ID do Standard Price Book. Então, mas é um método que você só consegue usar ele em teste.
Bom, aí então a gente já passou por lead, oportunidade, cotação, produto, price book entry. O próximo da nossa lista, Show. depois de toda essa sopa de letrinha, é contas. Né? Então, basicamente, imaginando que um lead já virou, então, aí uma conta. Né? A gente já está meio que fazendo uma conversão. A gente vai falar um pouco de conversão mais para frente, mas o nosso lead, no final, vai virar uma conta. Né? É o que o vendedor espera, né? Transformar ele em conta. É, isso aí. Conta, basicamente, são os clientes dentro do Salesforce. Né? Quem, de fato, compra os produtos. Né? E contas, ela tem também uns campos como name, account number, o industry que ele vem da conversão, o rating que vem Uhum. da conversão e o type. Então são alguns campos que a gente tem por padrão ali em conta. Né? Depois de É. conta a gente tem Contato da quem? conta. Contato da conta. Contato da conta. E esse a gente também até falou no último webinar, né? Que é a Uhum. relação. Tem uma perguntinha que cai muito em certificação. Qual é o tipo de relacionamento entre contato e conta, né? Muita gente acredita Exatamente. que é Master Detail, mas de fato ele é só um lookup. Né? Pois é. Por que a galera acredita que é Master DT? Porque se você for no OWD, o contato ele é dado pela a relação, as configurações lá de permissão dele é dado pelo pai, que eles falam que Uhum. é conta. Só que aí quando você vai lá olhar para o campo, já vai certo que é Master Detail, porque lá nas configurações ele é dado pelo pai, não é Master Detail. E aí você fica tipo o meme do. Como, né? Como assim, né? Exatamente. Como assim? Então ele tem um lookup para conta e ele não tem campos muito especiais aqui. Se a gente tivesse que citar alguns, seria obviamente e-mail, telefone, a data de aniversário, né? Então Sim. ele não tem nenhum campo especial, assim. Mas ele tem a possibilidade de amarrar com uma conta ou não. Então por isso que ele pode ser, por isso que ele é lookup, né? Não Sim. necessariamente ele tem que estar amarrado a uma conta. É. Agora Inclusive, tem uma pergunta para você, Fernando, sobre conta e lá vem a bomba. contato. Não, por exemplo, vamos supor que sem usar o B2C e o personal account. Se eu tenho uma empresa e eu tenho alguns meu modelo de negócio é diretamente com conta B2B. Só que eu também estou vendendo produto direto para o meu cliente. Você usaria o objeto contato direto e amarraria ele com a oportunidade ou não? Bom, eu, Fernando, jamais usaria personal account. Eu também. Essa é a pergunta e eu acho que era isso que você queria chegar. Não, acho que Eu mais ou menos o criaria tipo de registro é essa. um tipo de registro, sim. Eu criaria um tipo Sim. de registro em conta, mas jamais usaria personal account. E por inúmeros motivos, Uhum. personal account você não volta para trás, personal account te dá uma série de limitações. Por mais que a Salesforce indique, nesse caso, personal account. Tá? Mas eu, Uhum. Fernando, se eu fosse arquiteto desse projeto, eu não migraria para personal account. É. Jamais. É porque o Nunca. que, o que, o que acontece é, ou as pessoas não migram para o personal account, e tá certo, não certo, mas Continue tem o assim, né? troféu, continua assim. Só que o que eu vejo normalmente eles partem para customização, por não querer misturar conta, entendeu? Ao invés de usar tipo de registro. Então, eu acho que a conta assim, não sei se dá para dizer que é o principal objeto, não sei. Mas é onde você centraliza as suas vendas, né? Digamos assim. E, enfim, dá para você fazer bastante coisa com conta. Cara, Então, eu não lembro de ter mexido em nenhuma org que não fosse utilizado conta. Eu já mexi também. em org que não fosse utilizado lead, que não tinha oportunidade, não tinha cotação, não tinha produto, mas conta, sem conta eu nunca vi. Tava lá. Então, eu também Sinceramente, nunca vi. alguém É, já trabalhou? Perguntas aí pros ouvintes. pra Alguém já galera, trabalhou em né? alguma org que não tenha conta, que não faça uso da conta? Eu, Ou melhor, sinceramente, nunca vi. alguém já trabalhou em uma org que customizou a conta e não usou o objeto conta? Não sei, por ficar muito preso nesse nome conta, ou sei lá, algo do tipo.
Bom, enquanto a seguinte. galera responde, vamos continuar aqui, né? Então, Boa. depois que a gente já tem então a conta e o contato, lá em cima a gente falou do lead, a gente tem as campanhas, né? Que aí foi como eu falei lá no começo, né? O lead ele fala muito bem com o Marketing Cloud, mas quem não tem o Marketing Cloud e quer disparar campanhas dentro da própria plataforma, ele fala muito bem com a campanhas, né? Campanhas Uhum. também não tem muito segredo, is active, status, type, start date, end date. Basicamente são campos que servem para fluxo de relatórios. E a gente tem o Campaign Member. O Campaign Member ele tem duas relações. Ele pode ser ou um Lead ID ou um Contact ID. E os Uhum. dois, obviamente, são lookup, porque você pode ser ou um ou outro. Se fosse Master Detail aqui, você estaria obrigando ele a preencher um. Né? Então, por isso que nesse Sim. caso ele é sempre lookup. E o status desse membro da campanha. Né? Né? E aí a gente Bem cai então na conversão observado. de lead. A conversão de lead ela é um procedimento padrão dentro da plataforma. Né? Quando você tem um lead, você tem um botão lá em cima, converter lead. No Lightning ele já tem melhorias que você já consegue. Assim que ele é convertido, você já vê os 3 registros que ele gerou. Se gerou, né? Não é obrigatório, mas se você gerou uma oportunidade, se você gerou um contato, se você gerou uma conta, na tela de conversão você já vê esses 3 e já pode dali navegar para eles. No Lightning você não tem isso. E você consegue também, na conversão padrão, fazer um mapeamento de campos. Então, lembra que eu falei lá, por exemplo, que o campo rating do lead e ele vai para o rating da conta. Ou Uhum. o lead source vai Listers. para o opportunity lead source. Então, esses É. mapeamentos e outros você consegue fazer dentro do setup, fazendo configuração de conversão. Mas se você precisa de algo mais avançado, você também consegue fazer essa conversão via Apex. Né? E aí você passa para um universo totalmente novo, baseado em código, que dá um trabalhinho, Dá. tanto para a parte de classe de teste, quanto para desenvolver mesmo. Eu já Sim. até pensei em fazer posts sobre conversão de lead, porque é um negócio que é chato. Quando você faz isso via Apex, tem uma série de parâmetros que você tem que passar. Pensando em tipo de Porque registro de lead, passar para tipo de registro de conta, e aí vai várias regras, né? porque quando você vai fazer uma conversão, você já pode especificar, por exemplo, qual é o contato, qual é a conta, se já existe, né? Se já existe a conta, Uhum. qual é a conta? Se existe contato, qual é o contato? Então, quando você leva isso para o código, você tem um complicômetro muito maior, né? Você tem que achar a primeira conta que você vai referenciar, você tem que achar o primeiro contato, para depois chamar o método de conversão e recuperar os IDs do objeto de conversão para depois direcionar o usuário para os objetos convertidos. Né? É, Então não, é trabalho. um buraquinho mais embaixo. Mas Sim. não é o fim do mundo. É possível fazer. Então, se o seu processo requer uma customização maior de conversão, né? Você tem que fazer algumas validações ou existem alguns critérios mais específicos. O recomendado aí é você customizar mesmo via código e aí via código você tratar como você bem entender. Sim. Porque Isso só aí. o mapeamento padrão não vai te resolver em muitos casos. É isso. Fechamos? É óbvio que assim, Fechamos. existem outros objetos padrões que a gente gostaria de falar aqui. A gente até começou a enumerar alguns deles, mas a gente viu que se a gente fosse falar deles, essa conversa ia ficar muito mais extensa. É, E lembrando que a nossa ideia aqui é sempre tentar ficar ali próximo dos 20 minutos. Né? isso aí. É. Talvez no futuro a gente traga os outros objetos que a gente não falou aqui. Mas a gente Sim. tem o que? Ordem, tem Se a galera o quiser ordem também item. algum objeto que esteja na dúvida, manda pra gente, a gente tira a dúvida também, sem Boa. problema. Mas tem uma Galera penca de ficou quietinha objetos hoje mesmo. aí, né? Ficou quieto, Deixa eu ver é. os comentários aqui. O Guilherme bem lembrou, se instalar o CPQ expande ainda mais as funcionalidades. E aí o filho chora, mas não vê, é isso mesmo, cara. Colocou o CPQ, a coisa ficou 100%. doida. Total é Bom, galera, 100%. então com isso a gente encerra aqui o nosso assunto de hoje. Para quem chegou agora, eu vi que o Bruno acabou de chegar.
vai ter que olhar a reprise aqui daqui a pouco. É. Então, para todos que nos acompanharam até aqui, um forte abraço. A gente se vê amanhã, às 9h41. Falou, galera. Abraço, galera. Boa noite, Tchau, até tchau. amanhã.